Boa noite a todos. A palestra de hoje ela é uma palestra que me toca bastante. Eu sempre me emociono, espero não me emocionar. É difícil, porque é uma lição muito bonita, simples, porém bonita. Então, eu vou passando, vou contar a história toda e depois a gente conversa um pouquinho, tá? É do livro Luz Acima, do Irmão X, psicografia do Chico Xavier. Naqueles tempos do cristianismo nascente, após a crucificação de Jesus, depois de se estabelecerem os apóstolos em Jerusalém, em seguida, as revelações do Pentecostes, ia o serviço de assistência social maravilhosamente organizado, não obstante as perseguições que se esboçavam, quanto a casa acolhedora dirigida por Simão Pedro foi procurada por uma infeliz mulher. Então, é a Casa do Caminho, já estava, tinha começado grande perseguição, né, contra os cristãos. Trazia consigo todas as estigmas das pecadoras, fora apedrejada e exibia manchas e sanguinolentas na roupa e em frangalhos. Pronunciava palavras torpes, revelava-se semilouca e doente. Semilouca é o que eles avaliavam na época, né? As senhoras do reduto cristão retraíram-se alarmadas. E o próprio Pedro, que recebera preciosas lições do Senhor, vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Como haver-se nas circunstâncias? Destinava-se aquele abrigo ao recolhimento de criaturas desventuradas. Entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher que, naturalmente, buscara o vaso da angústia nos excessivos gozos da vida? Não estaria a sofredora resgatando os próprios débitos? Se bebera da loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição? Esses questionamentos a gente faz direto, né? Sempre julgando, nos colocando na posição de Deus, né? Dispunha-se Pedro a rogar-lhe que se afastasse do asilo, quando recordou a necessidade de orar. Se lhe faltavam informações de como reagiria o Instituto Fraterno, tornava-se imperioso consultar a aspiração do Messias. Então, Pedro estava, apesar de toda a lição que ele recebeu do convívio de anos com Cristo, ele ficou numa situação sem saber o que fazer, né? O mestre lhe ditaria a melhor forma de agir, buscar-lhe, por isso, o conselho da prece ardente. Enquanto a infortunada aguardava respostas sob a zombaria de pequena multidão que lhe contemplava as feridas, o apóstolo buscou a solidão do santuário doméstico e suplicava a proteção do amigo divino, que fora crucificado. Em breves instantes, viu Jesus, envolto de claridade resplandecente, não longe de suas mãos, que se estenderam suplicantes. Então, Pedro foi fazer uma oração, esperando ser só intuído, e Jesus apareceu para Pedro. Mestre, rogou Pedro, atacando diretamente o assunto. Como quem sabia da brevidade daqueles momentos inesquecíveis? Ele sabia que isso seria um fato raro, né, e rápido, então ele tinha que aproveitar de qualquer forma essa consulta com Jesus. Temos à entrada uma pecadora reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me. O que farei? O Salvador entreabriu os lábios sublimes e falou: Pedro, eu não vim curar os sãos. O discípulo entendeu a referência, mas, ponderando a grave responsabilidade de quem administrava a casa, acentuou: Senhor,
Estamos agora sem tua orientação direta e visível. Recebê-la-mos neste lar, para quê? A fim de julgá-la? Com o mesmo olhar sereno, Jesus replicou: nesse mister permanecem na terra numerosos juízes. Você vê que a preocupação de Pedro era tão grande com a responsabilidade que a gente até entende que ele tinha com a casa do caminho, né? E que ele não sabia o que fazer com aquela mulher. Vou recebê-la aqui, e os julgamentos dos cristãos que nos seguem, que seguem o Evangelho do Cristo, né? Então, isso passa muito pela nossa cabeça. Às vezes, a gente não faz o bem com medo do julgamento alheio, do julgamento dos homens imperfeitos, né? Então, Jesus, voltando lá, deu já uma bela lição. Nesse mister permanecem na terra numerosos juízes. Para fazer-lhe sentir a extensão dos erros, indagou Simão, em lágrimas. Não, Pedro, tornou o mestre. Para dar-lhe o conhecimento da penúria em que vive, conta a nossa irmã nas vias públicas milhares de bocas que a amaldiçoam e outras tantas mãos que a apedrejam. Para mostrar-lhe a noção do padecimento em que se mergulhou por si mesma? Também não. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome, sede, pranto e aflição. E Pedro não tinha fim. Para dizer-lhe das penas que a esperam neste e no outro mundo, ainda não. Veja bem que ele colocou ainda não, que é importante. Quer dizer que ela não estava ainda preparada, como ela não conhecia o Evangelho, como ela não acreditava, provavelmente, na vida após a morte, ela ainda não estava preparada para receber todas as informações do que precisaria receber com relação ao que iria ali acarretar a vida que ela estava levando na Terra. Ainda não. Nesse labor terrível, respiram os espíritos acusadores, que não hesitam na condenação em nome do Pai, olvidando as próprias faltas. O ex-pescador de Carfanaum, então, chorou súplice, porque, no íntimo, desejava agir em conformidade com os ditames da justiça, exemplificando simultaneamente com o amor que o Cristo lhe havia deixado. Então, assim, Pedro ele desejava ser justo, conforme as leis que ele conhecia, que eram as leis mosaicas e as leis dos homens, que, na época, condenavam o adultério, condenavam a prostituição, entre outras coisas, com apedrejamento, com açoites, com um monte de coisa. Só que, ao mesmo tempo, ele queria ser cristão, né? Então, ele estava nesse conflito interno gigantesco e sofrendo, né, bastante, simultaneamente com o amor que o Cristo lhe havia deixado. Arquejava soluçante, ignorando como prosseguir nas indagações. Mas Jesus lhe acercou, iluminado e benevolente, enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantes e esclareceu. Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre a casa à nossa irmã transviada e auxilia no reerguimento. Não lance a mulher em despenhadeiros mais fundos. Arranca da morte e traze-a para a vida. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova da salvação. Logo após, entrou em silêncio, diluindo-se a figura irradiante da claridade evanescente na hora vespertina.
O apóstolo levantou-se, deu alguns passos, atravessou extensa fileira de irmãos espantados, abriu de manso a porta e dirigiu-se até a mulher acolhedora. Entre, a casa é sua. Quem sois? Interrogou a infeliz assombrada. Eu, falou Pedro, com os olhos empapuçados de chorar, e concluiu, sou seu irmão. Simples, né? Preciso até tomar um ar, que eu sempre fico... A lição é essa, bem simples. O Juliano até me passou um monte de outras referências para eu colocar, mas eu achei que a lição já se bastava. E eu achei melhor, desde a primeira palestra que eu fiz, que também foi sobre Simão Pedro, ir por um outro caminho, que eu acho interessante e eu não vejo muita gente abordar. Eu andei analisando, e eu posso estar errada, mas eu estava pensando assim, para o Cristo, né, quando Deus chegou para Jesus e falou assim, olha, eu tenho uma missão bem difícil para você. Você vai reencarnar lá no planeta Terra e precisa colocar aquele povo num caminho. Para ele, seria muito mais fácil ele falar assim, tudo bem, só que eu quero 12 anjos me auxiliando. Ia ser bem mais fácil para o Cristo o trabalho. Não ia ter que ficar passando, vindo, voltando, e ensinando. Só que qual seria o propósito disso para nós que vivemos hoje? Né? Porque o Cristo viveu entre nós poucos anos. Mas esses apóstolos, o trabalho que eles fizeram, né? Quantos anos eles passaram dedicando sua vida à mensagem da Boa Nova. Então, eu acho que o propósito maior do Evangelho é justamente esse. Pegar espíritos imperfeitos, como Simão Pedro, como Paulo, como Tadeu, como Marcos, como todos os outros, e espíritos que puderam crescer trabalhando na tarefa do Cristo, auxiliando o próximo, trabalhando para Deus e, ao mesmo tempo, aperfeiçoando todas as suas imperfeições, seus vícios, seus defeitos. Eu vejo que a proposta, o Cristo e Deus fizeram isso para que nós, hoje, pudéssemos olhar e falar, gente, é possível. Né? Se Simão Pedro, a gente sabe que ele provavelmente no plano espiritual já estava acordado, a gente sabe não, a gente imagina, né? Porque a gente não sabe, que ele iria ser um dos apóstolos, mas era um espírito como nós, cheio de imperfeições, cheios de dúvidas, cheios de preconceitos, cheios de vícios, cheios de preocupações em agradar. Ele não queria abrir a porta da casa porque ele estava com medo de ser julgado. Porque, provavelmente, ele estava tendo um preconceito com a moça. Ele estava julgando que ela não era merecedora do amparo do Cristo. Tanto que esse homem não teve que se burilar. Imagina o sofrimento interno, porque a gente não conviveu com Cristo. Né? E a gente já fica, vou falar para mim, num sofrimento interno quando a gente está aqui na casa estudando, sabe o que tem que ser feito. É simples. Gente, é simples. A tarefa é simples. É que a gente que não consegue. Porque nós complicamos tudo. Né? Então, a tarefa, esse ensinamento do Cristo, todas as vezes que ele veio, depois que ele desencarnou, todos os ensinamentos para os apóstolos, cada um que ele escolheu, cada um foi para um ladinho, justamente para que as pessoas pudessem ver que
qualquer um é capaz de trabalhar e de mover as montanhas que tem internas, as montanhas internas, as coisas que nos limitam, que nos impedem de nos caminhar em direção a Deus, em direção a Cristo. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Sei lá, Pedro viveu até o quê? 80 e poucos anos. Consultar o Google. Até uns 80 e poucos anos, trabalhou sei lá quantos anos para Cristo, né? A vida toda, né? A gente começou agora e ele trabalhou muito pouco, perto do que eles nem dá para comparar o nosso trabalho. O nosso trabalho agora é muito mais fácil. É um trabalho interno nosso. Ninguém aqui toma chibatada, ninguém toma pedrada, ninguém aqui vai preso, né? Aqui o nosso trabalho é muito mais fácil, porém a nossa luta interna de briga para não nos livrarmos do homem velho, das coisas que nos impedem mesmo de andar para frente, é muito grande. Muito grande. Vou olhar minha cola aqui. Então, eu acho assim que a proposta maior do Evangelho do Cristo é justamente nos provar que somos capazes, que precisamos ter pureza de sentimento para trabalhar para Ele, para Deus. Nós não precisamos mover multidões, promover grandes eventos, nada disso. É o nosso aperfeiçoamento interno, o nosso trabalho de melhoramento, através dos nossos exemplos, através do nosso dia a dia. É o amparo que a gente faz na nossa casa, é o amparo que a gente faz para o nosso vizinho, para nós mesmos. Principalmente, é aceitar que nós somos cheios de defeito, cheios de imperfeições, que precisamos trabalhar nisso, sem martírio, sem autocobrança, que precisamos estar sendo sincero conosco, reconhecer as nossas limitações como Espírito eterno, aceitar as nossas limitações. E eu tenho certeza, assim, que quando eu estava estudando de Simão Pedro, assim, nessas duas últimas palestras, isso ficou muito claro para mim, sabe? Essa oportunidade que a gente está tendo de recomeçar aqui na Terra, e cada um dando o seu passinho, cada um no seu ritmo, cada um auxiliando quem pode, trabalhando as sombras internas, né? Lendo também aqui, eu lembro de uma passagem que Jesus, quando Simão Pedro desencarnou, Jesus foi receber Simão Pedro. Isso aqui é para a gente não ficar com dúvida do amparo que tem, espiritual, do amparo do Cristo, que é o representante de Deus, né? Do amor de Deus por nós. Quando ele foi receber Simão Pedro no plano espiritual, Simão Pedro chegou e ele falou, Simão, aí Pedro, muito feliz, abraçou, falou, nossa, agora estou aqui do lado do Cristo, né? Aí Jesus falou, olha, eu preciso ir, você descanse o quanto você precisar, mas eu preciso ir. Mas ir para onde, Cristo? Né? Ele falou. E aí Jesus falou, eu estou indo para a terra, para Jerusalém, especificamente. Aí Simão falou, ele falou, Simão, enquanto tiver um gemido que seja na terra de dor, o meu trabalho não tem fim. E Simão, ao invés de descansar, falou, então eu vou junto com você. E veio junto com Cristo para fazer uns resgates de espíritos, estava num momento bem crítico. Então, é isso, gente. Para Deus,
e para Jesus, enquanto tiver um irmão nosso, um espírito que seja passando por dificuldade, por dor, por sofrimento na terra, o trabalho deles não terá fim. E a nossa tarefa como espíritas, que acreditamos em reencarnação e sabemos da existência do trabalho espiritual, é justamente auxiliar todos os nossos irmãos. Como? Através do nosso melhoramento, através do autoconhecimento, trabalhando as nossas imperfeições, curando as nossas dores, que só curando as nossas dores nós poderemos, de fato, auxiliar os irmãos que estão do nosso lado. Eu queria terminar, estou adiantada, mas vou terminar. Não poderia deixar de falar de uma passagem de Paulo, que eu acho muito importante. Toda vez que eu estou assim, num momento triste da minha vida, ou buscando Deus, assim, né? Assim, aquele desespero que a gente normalmente busca a Deus no momento de desespero. Eu gosto muito dessa passagem e eu queria ler para vocês. É Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades de poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio do Cristo Jesus, o Senhor. Então é isso. Não tem nada que nós possamos fazer que nos separe do amor de Deus. Por mais que, em alguns momentos, queiramos isso, nos afastar dele. Não tem como. Nada que possamos fazer que nos afaste de Deus. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.